Fala investidora, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. E neste vídeo eu vou trazer para vocês aqui uma carteira recomendada por analistas certificados que eles dizem, olha, com essa carteira você pode vencer o Ibovespa e alguns outros tantos indicadores no mês de agosto. Claro, se você conhece a filosofia aqui do canal, eu não prego uma carteira para você ganhar em um mês ou outro, mas é sempre interessante nós enxergarmos como que os analistas estão vendo o mercado, para que a gente consiga, de uma certa maneira, perceber se a tendência na qual eles estão ali alinhados está ali de acordo com a sua. Porque muitas vezes você, olha, parece que o mercado está indo para lá, mas os analistas estão olhando para cá. Será que você está olhando certo? Será que não? Será que você só tem uma perspectiva diferente? E é por isso que eu acho muito interessante trazer essas carteiras recomendadas por analistas certificados. Então, para a gente começar, eu tenho certeza que quase que todos vocês têm essa ação em carteira, é o Banco do Brasil. Uma baita de uma empresa que sim pagou um dividendo bastante interessante. Você vê também que o preço sobre o valor patrimonial está bastante descontado. E eu não sei se você percebeu, mas saiu uma fake news, ou pelo menos uma suposta fake news, a respeito do Banco do Brasil, que ele iria fazer um novo desdobramento de ações. A princípio, eles estavam imaginando colocar o Banco do Brasil ali para os seus 13, 12 reais talvez. E só para você dar uma olhada, essa notícia ela saiu basicamente aqui 4 dias atrás, e eles falam novo desdobramento de ações. E eles falam que eles querem fazer um desdobramento de 1 para 2, ou seja, a ação que estava aqui 26 vai ser dividida por 2, então você terá cada ação valendo 13, e assim, nominalmente vai mudar, mas a sua posição no tamanho da empresa não muda. O desdobramento ele só permite uma maior liquidez do papel, algo que você não deveria se preocupar, porque isso não gera nenhuma diluição, não gera nenhum problema para você que é acionista da empresa, tá bom? E eles falam aqui, ó, que foi basicamente uma reunião que eles tiveram de aumentar aqui o capital social em 5,73 bilhões de ações ordinárias a partir do dia 15 de agosto. Só que, olha só que interessante, né? O pessoal começou a colocar assim, tem fonte desse desdobramento? Eu procurei e não achei. Creio que essa informação não procede. E olha, até o momento eu também não achei nenhuma informação a esse respeito, então eu não vou trabalhar aqui com esse fato relevante, ou suposto fato relevante de um desdobramento. Falando agora da ação, eu sei que muitas pessoas têm falado assim, André, o Banco do Brasil tem um baita de um ROI, tem uma carteira de crédito muito robusta e está competindo hoje com o Itaú. Sim, de fato, você está certíssimo. Eu só quero fazer um pequeno adendo que, comparado ao Itaú, o Banco do Brasil ele nunca vai ter um preço sobre valor patrimonial tão alto quanto o Itaú tem. Por quê? Porque aqui você tem o risco governo. Risco esse que, por mais que ele seja bastante baixo no atual momento, e pelo menos essa é a minha perspectiva, o mercado ainda assim não acredita nesse cenário de paz para dentro do Banco do Brasil sem nenhuma ingerência. Independentemente disso, fato é que o Banco do Brasil tem reportado resultados sólidos e dividendos muito constantes para os seus acionistas. Tanto é que ele paga 8, 9 vezes por ano, quase ali um fundo imobiliário, o pessoal brinca, tá? Agora, a segunda ação que o pessoal trouxe aqui, né, que os analistas trouxeram, foi a Copel. Eu vou dizer para vocês uma coisa, não é uma ação que eu gosto tanto, muito porque ela já se valorizou muito nesses últimos 2 anos. Se você for então perceber o seu yield on cost relativo aqui ao valor que você pagaria hoje, ficaria de 3,76. Olha, pensando numa empresa verticalizada como é a Copel, eu acredito que existem outras um pouco mais tranquilas. Vamos pegar aqui a cotação padrão, sem seu ajuste. Lá em 2021, no valor ali de seus R$ 6, poxa, talvez o dividendo fizesse algum sentido. Então, para quem carrega os seus R$ 6, R$ 7, talvez possa compensar um pouco mais. Vamos fazer aqui algumas contas, né? Vamos pegar o dividendo pago, né? Vamos pegar aqui 2022, 89 centavos. Se você tem a ação, você pegar esses 89 centavos e dividir aqui pelos seus 7, você teria um yield, um cost aqui de 12,71, que seria relativamente bom, considerando que você tem outras oportunidades de mercado, mas essa aqui me parece boa. O que eu não acredito é que nós vamos continuar com um dividendo tão alto quanto o de 2021. De 2021 com certeza não, porque foi um não recorrente. 2022 uma sobra desse não recorrente e 2023 seria o patamar mais ou menos razoável que o ativo ele pagaria. Portanto, pegando esses 33 centavos, dividido, por exemplo, para quem pagou R$ 7, daria um dividendo médio na ordem dos seus 4,71.
não é exatamente aquele ativo que eu gosto no setor de transmissão e de distribuição e geração de energia, que é a Copel. Eu penso que se você quiser ter uma exposição mais acertada em ativos de distribuição, eu optaria, por exemplo, por Neoenergia, se você pensa com um horizonte um pouco mais longo. Agora, se você pensa no horizonte de mais curto prazo, talvez a CPFL Energia possam fazer sentido. Só para a gente dar uma olhada, vamos ver a Neoenergia quanto pagou nesses últimos tempos, né? Eu sempre gosto de trazer aqui para vocês para que a gente consiga ter uma dinâmica. Olha só, pagou um pouco mais, 5,17. Vamos pegar a CPFL, né, que o pessoal gosta bastante também, não larga o osso, né? Eu já estou querendo comprar essa ação já faz tempo, mas pagando 10% de dividendo é difícil do pessoal largar aqui nesse preço, tá? Então, não que seja uma recomendação minha, não é nada disso, mas fazendo aqui um contraponto ao que os analistas estão colocando como dividendos, como uma empresa boa para bater o Ibovespa, eu acho que existem opções um pouco melhores, tá? Agora, seguindo aqui um pouco, uma opção que não é tão comum, que é a Cury, né? Que estamos falando de uma empresa de incorporação, uma empresa ali, a construtora, como muita gente gosta de falar. Ela tem um spin-off, vamos dizer assim, ela criou uma nova empresa que foi a Lavi, também é uma empresa listada em bolsa, que é uma decorrência aqui da Cury, porque eles decidiram fazer o seguinte, olha, a Cury vai ficar com empreendimentos de mais alto padrão. A Lavi vai ficar com empreendimentos de médio e baixo padrão. Então, para diferenciar tudo isso aqui, eles decidiram fazer esse spin-off, né, essa cisão entre essas linhas de negócio dentro da empresa, para que houvesse uma segregação. Tanto é que nesse ponto você pode ver que em remuneração dos acionistas, veio bom, pagando aqui 10% nesses últimos 12 meses aqui, um PVP relativamente ok, né? 6,36 não é nada demais, considerando que as construtoras elas naturalmente operam ali com um valor patrimonial um pouco mais baixo, então de uma certa maneira é ok. O seu preço-lucro, que aqui a gente deveria olhar com um pouco mais de cautela, está em 12 vezes. Se você olhar para a média do Ibovespa no atual momento, né, que está rodando ali na sua faixa dos seus 8 até uns 10, me parece que esse PL de 12 já está um pouquinho esticado, não é uma empresa que eu compraria, tá bom? Seguindo aqui um pouco, uma que o Barsi andou comprando, né, que é a Eletrobras, está aqui com o PVP também descontado, então se você for pensar aqui, o Barsi ele segue a ideia lá do Banco do Brasil, né? Que não importa se tem dedo do governo, importa que você tem a possibilidade de comprar abaixo do valor patrimonial uma ação que está dando algum dividendo. Infelizmente, não está passando dos 6%, que é o que o Barça exige. Mas talvez ele esteja olhando com um horizonte muito mais longo do que o nosso e ele vai muito provavelmente receber dividendos bem mais altos do que esses 4%. É uma ação que se valorizou muito nesses últimos tempos, você pode ver aqui, saiu ali dos seus 29 e chegou a bater aqui seus 48, em outros momentos R$ 52, então uma valorização bastante expressiva, muito por conta da desestatização que nós sabemos como que ela ocorreu, e também a questão da TRPL, essa venda dessa participação que a Eletrobras tinha, trazendo para dentro do caixa da Eletrobras mais dinheiro, fez com que as ações subissem nesses últimos tempos. Então, são fatos que você precisa compreender. Talvez os analistas estão pensando, olha, o que a Eletrobras vai fazer com esse caixa? Quando ela divulgar aqui os resultados, será que ela vai estar olhando em investimentos? O que será que ela vai fazer com esse dinheiro? Talvez, portanto, já prevendo uma alocação eficiente de capital, o mercado já está precificando e colocando isso para cima, talvez para bater o Ibovespa agora em agosto, tá bom? Uma outra opção, e pensando em dividendos, não é a que eu escolheria, pagando aqui 7,2%, é o Banco Itaú. Como eu te falei, é um PVP bem mais alto do que o do Banco do Brasil, é mais do que o dobro. Por quê? Por conta da qualidade, por conta do histórico, por conta da ausência de interferência estatal, e por isso você tem isso daqui, esse P sobre VP bem mais alto e esse PL também um pouco mais esticado, tá? Como eu sempre falo, pensando em dividendos, 7,12 é ruim? Não, nem um pouco é um baita dividendo. Mas pensando aqui em receber dividendos de uma empresa praticamente igual, não é a mesma coisa, porque você tem as outras empresas na qual a Itaúsa investe, você acabaria recebendo um pouquinho mais. Claro, você precisa saber que hoje nós temos, depois da venda total ali das ações do Nubank, mais ou menos uns 90% estamos falando de Itaú e os outros 10% estamos falando das outras investidas que ela tem. Então, tem NTS, Copagaz, você tem Alpargatas e algumas outras tantas lá dentro, e a CCR também foi a última que entrou no portfólio, tá?
Então, eu sempre vou colocar aqui o foco nos dividendos, não estou falando agora em bater o Ibovespa, não é essa a minha intenção. Eu só não sei se eu compraria nesses atuais preços, tá? Eu acho que lá mais para perto dos seus 8,80, 8,90 seria o preço que eu pensaria em começar a montar alguma posição, tá? A outra ação, e eu até achei interessante, porque eles não recomendaram a final 4, eles recomendaram a final 3. Olha, eu vou deixar aqui a seu critério escolher aquela que você melhor preferir. A 3, ela tem direito a voto, ela é, entre aspas, ali, a ação do acionista mesmo, a ação do governo. E a Petro 4 é a ação preferencialista que, pela própria preferência, dá para você 10% mais de dividendos. Eu, como sou uma pessoa que gosta de receber dividendos, pensando aqui em receber 17,74, Petrobras poderia ser uma boa escolha, tá? Agora, para nós irmos para algumas últimas ações aqui, eu quero, antes de pedir uma única coisa, para você se inscrever aqui no canal, porque é muito importante eu saber se o conteúdo que eu estou criando é interessante para você. Porque o número de inscrições mostra o quanto que meu conteúdo está agregando para o seu conhecimento. Por isso que a sua inscrição aqui conta muito, tá bom? Vamos agora para outra ação, que aqui eu tenho duas notícias interessantes para contar para vocês, que este dividendo pode ser muito, muito, muito inflado por conta de um determinado fator. Mas antes, para que a gente traga exatamente do que se trata, né, a Santos Brasil é uma operadora do Porto de Santos. E uma das entrevistas que nós tivemos aqui, umas notícias, foram 3 motivos para comprar Santos Brasil agora. Eles falam um pouco da Maersk, que é uma baita de uma empresa de transporte de navios, transporte de contêineres no geral, e eles estimam um guidance bem maior. Então, eles estavam aqui com nível de 7 a 9 e agora eles vão passar de 9 a 11 bilhões de dólares. Eles falam também que essa alteração de guidance implica numa leitura positiva de volume, ou seja, você dentro do Porto de Santos vai receber mais containers, muitos desses containers provavelmente com carga, porque quando eles estão sem carga eles valem uma coisa, quando estão com carga valem outra e também depende ali da natureza da carga, tá? Fato é que outra coisa chama muita atenção, que é isso daqui. Por que a Santos Brasil quer devolver 1,6 bilhão aos seus acionistas? Claro, isso daqui não é, e aí eu vou até mudar a cor aqui para facilitar. Isso daqui é dividendo? Não, não é. Eu estou falando aqui de uma amortização. Por quê? Porque eu estou devolvendo capital para os seus acionistas. Mas independentemente, o pessoal vai encarar isso aqui como dividendo. Vamos fazer umas contas. Ele tem 1,6 bilhão para devolver. Vendo aqui a quantidade de ações que a Santos Brasil tem, que são 864 milhões, a gente poderia fazer essa conta. 1,6 bi, tá certo? Dividido por esses 864. Nós teríamos aqui aproximadamente R$ 1,85 para serem devolvidos aos seus acionistas. Pensando que a ação hoje custa os seus R$ 13,43, a gente poderia pensar que nós teríamos, portanto, um dividendo na ordem de 13,78. Por que pensar em dividendo, apesar de não ser? Porque o pessoal vai encarar como se fosse, tá? Mas o que acontece, né? Não é que a empresa ela fala, olha, eu estou vendendo minhas coisas e não tem mais operação aqui. Não, não é isso. Eles só falaram, olha, talvez, considerando que eu não consigo mais expandir, que já está tudo aqui 100% operacional, não preciso fazer muita coisa, e eu tenho caixa sobrando e eu não tenho mais o que fazer com isso, eu vou devolver para vocês. Eu vou devolver esse capital social. É basicamente essa aqui a ideia e muitas pessoas pensam que esse dividendo, entre aspas, mais uma vez, de 13,78 pode dar uma alavancada no preço aqui da companhia, custando seus 13,43, só que vale a pena você perceber que nesses últimos 12 meses a ação já se valorizou 42%, então cuidado, tá bom? Próxima ação, que eu sei que também muitas pessoas gostam, mas eu não gosto tanto, é a Vivo, tá? Uma Vivit3, uma empresa que paga esse dividendo pífio, 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 e que tem um PL muito esticado. Teve uma valorização nesses últimos 12 meses, mas ainda assim não me parece que é o suficiente para justificar uma recomendação de compra, ainda mais no valor aqui de R$ 50, tá? Claro, você tem que ver que os resultados da Telefônica Vivo registraram lucro, né, de 1,2 bi e houve um aumento aqui do segundo trimestre de 2024 de praticamente aqui 9% em relação ao ano anterior. Só para a gente, entre aspas, aqui fazer um comparativo, vamos pegar que a Selic do ano passado para cá, ela ficou em mais ou menos uns 12%, mais ou menos isso. Se a gente pensar que
você teve um aumento no lucro de 8,9%, o lucro ficou menor do que a Selic. Claro, pensando aqui de uma distância de um ano, só que você não pode exclusivamente comparar com a Selic. Muitas das comparações que nós devemos fazer é com o IPCA, porque é um título que a gente consegue atrelar um pouco a mais ao longo prazo, ver um pouco mais de projetos. A Selic ela é extremamente flutuante, o IPCA ele já é um pouco mais constante, por isso que eu gosto de olhar mais aqui para o IPCA, tá bom? Vamos para as últimas ações aqui, já vai ser mais rápido, porque eu fiz um vídeo sobre a Vale, que eu explico ali se vale a pena ter Vale, Bradespar, falo sobre os resultados, por isso eu vou recomendar o vídeo. E por fim, nós temos a Vibra Energia, uma empresa que passou por muitas polêmicas, passou por um default em um CRI relacionado a um fundo imobiliário, e nós temos aqui essa recomendação, que atualmente conta com um dividendo de 8% e uma valorização de 44,4% desde então. Só para você ter uma ideia, olha só como que essa ação passou por alguns problemas, né? Chegou a bater ali os seus R$ 12, eu me recordo muito bem dessa época em que bateu os seus 14, 15, ficou rodando nessa faixa por um tempo, seus 17 e depois eu perdi de vista a empresa porque ela acabou subindo muito, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e fique com esse último vídeo da Vale para você conferir os resultados e ver se vale a pena ficar com Vale ou Bradespar na sua carteira. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!